Fala, primos, tudo certo? Nesse vídeo então eu vou mostrar para vocês como foi aqui o nosso consumo com a primeira carga aqui no nosso BYD Dolphin, tá? Então desde que eu tirei zero, a gente já rodou aqui 250 quilômetros e temos ainda 18 quilômetros de autonomia. E assim, pessoal, eu usei o carro normal, ar-condicionado. Na maioria do tempo eu deixei ele aqui nessa configuração, na regeneração larger, que na descida ele segura um pouco, agora eu estou na descida, ele segura um pouquinho mais. E no modo de condução, eu acho que eu fiquei 80% mais ou menos no modo Sport. Eu achei o carro mais aceso, mais esperto no modo Sport, então pretendo utilizar ele nessa função. Então falei, então vou utilizar nesse primeiro tanque, vou usar assim o uso que eu gostaria de ter com o carro. Então, maioria do tempo no larger para recarregar e o modo de condução Sport. E aí já rodamos 251 quilômetros e ainda restam 18, então quer dizer, gastamos 82% para rodar aí os 251. E nos últimos 50 quilômetros, né, a nossa média aqui foi de 11,8 kWh a cada 100 quilômetros, que está dentro do que a BYD divulgou. Mas assim, teve alguns trechos que eu acelerei um pouquinho mais, sempre respeitando a questão aí de amaciamento, que segundo informações que eu vi no manual, não pode ficar acelerando o carro com constância e também usar ele na potência máxima. Então sempre conduzi ele aqui de forma um pouquinho mais suave para seguir aí essa orientação do manual, tá? Então eu vou rodar mais um pouco, quero colocar para carregar. Vou decidir aqui o que eu vou fazer. Aí na sequência do vídeo, quando eu for carregar aí a primeira carga, a gente está acostumado a falar tanque, né? Primeiro tanque, mas a primeira recarga aí eu compartilho com vocês em seguida. Dando continuidade aqui no vídeo, pessoal, a gente está aqui com 18% de bateria ainda, com 255 km rodados. Eu coloquei ele aqui no modo Standard e no modo Eco, tá? Eu vou até um compromisso que eu tenho agora e volto. Eu acho que vai andar em torno dos 20 km, tá? Então eu vou fazer esse trajeto. Assim que eu retornar para casa, eu já vou parar, colocar ele para recarregar e aí fazer a conta de qual foi o consumo por quilowatt. Quero fazer a conta igual a gente faz de combustível, tantos quilômetros por litro. E aí a gente já faz as contas, tá? Então eu vou rodar com ele aqui agora no modo Eco, que ele tem dois modos, o modo Sport e o modo Eco. Então desde que eu peguei o carro, eu fui rodando com ele mais no modo Sport. Então vou rodar um pouco no Eco agora. Vou até colocar aqui no Standard também para ter uma experiência. Então assim, vai ser um consumo de uso bem misto, de uso pesado, não tá priorizando a economia, a não ser agora aqui que eu tô no Eco, mas é um consumo real, entendeu? É o que eu vou fazer no dia a dia, não fiz nada diferente aí nesses 255 quilômetros, não fiz nada de diferente que eu priorizando tanto o consumo, entendeu? Viajei normal, fiz o trânsito normal do jeito que eu costumo dirigir. Porque muitas vezes, né, a gente pega o carro e, por exemplo, pega um trecho de rodovia no carro a combustão, aí zera, faz a viagem, você faz uma média daquele trecho. Aí fica um número bacana, mas no tanque todo não é esse número que você faz, né? Então, nesse teste aqui não, é basicamente usando o carro à vontade e a hora que precisa desligar o ar a gente liga, uma saidinha de sinal um pouco mais rápida a gente sai. Inclusive eu até tenho um celular carregando aqui. Então é um uso bem real, tá? Então vamos comigo aqui um pouco e assim que eu retornar a gente já faz as contas. Eu vou parar de falar agora para vocês ouvirem um pouco do barulho do carro e volto em seguida.
Pessoal, agora eu vou pegar aqui um trecho de subida. Vamos ver quanto que ele vai gastar. Ó, a gente está com 262,2 quilômetros e a bateria está em 15%. Vamos ver nessa subida aqui, deve ter aproximadamente uns 4 quilômetros. E vamos ver quanto que vai consumir. Vou subir aqui na velocidade média de 60, que é a velocidade da via. Pessoal, agora eu estou retornando aqui do trecho de subida. A gente está na descida, então vou colocar aqui velocidade de 51, vou travar aqui no piloto automático e aí tá 14%. Eu vou até ativar aqui a regeneração para larger. Vamos ver se nesse trecho aqui vai regenerar alguma coisa. Tá em 14%, vamos lá, vamos descendo aqui. Chegando no final desse trecho de descida, não regenerou nada. Foi 1 quilômetro e pouco, mais ou menos, né? Mas vamos continuar. Eu quero que chegue a 10 para eu retornar para carregar. Vou fazer um caminho um pouco mais longo que eu deveria, para a gente poder finalizar o teste dessa primeira carga, tá? Vamos lá, vou pegar um caminho pela rodovia. Vou dar uma volta um pouco maior do que necessário, mas aí a gente acredita que a gente já vai treinar a bateria para menos que 10. E pessoal, do jeito que tá indo aqui, eu não tô olhando muito, que eu tô olhando pro trânsito, tá? Mas ali tá 266 quilômetros e com 14 dá para estimar aí que eu vou fazer o que o Inmetro falou, hein? De 298 quilômetros, mais ou menos isso. Aliás, 291, né? Que é o do Inmetro, né? Vamos seguindo aqui, vamos seguindo. Lembrando que agora eu estou no modo Eco. Só complementando aqui, achei bem prático, pessoal. Olha só que legal, o brilho da tela estava um pouco forte, né? Então só de você vir aqui na multimídia arrastar de cima para baixo, você consegue diminuir aqui o brilho, tanto do cluster aqui do velocímetro, como da multimídia, através dessas opções. Vou fazer um vídeo aqui depois explicando essa função que eu achei bem legal. Continuando aqui, estamos com 268 quilômetros. Pegar a rodovia aqui, vou setar 110, que é o limite dela. Vamos lá. Agora sim, pessoal, com 276 quilômetros, ele já deu esse aviso aqui para recarregar. Please recharge, pedindo por favor recarregue, né? E com 276 quilômetros, 10% da carga. Agora eu vou retornar até em casa pra gente fazer as contas, ver quanto que vai chegar lá de carga e ver quanto que a gente pode contar com ele nesse uso, né, pessoal? Nesse uso que eu fiz. Eu acho que dá para economizar. Se você controlar um pouco mais no pé, consegue fazer um pouquinho mais. Mas enfim, esse é o primeiro tanque aí. Olha, tô falando até errado. Primeira carga, né? E que a gente tá fazendo com ele. Até devo rir desse vídeo no futuro, porque é tudo confuso fazer a conta quilowatt por litro, quilowatt por 100, mas eu vou dividir com vocês aqui a experiência de um novo usuário e entusiasta de carros aí. Então, assim que estiver chegando, eu volto a gravar. Agora batemos 290 km com a bateria em 6%. Vamos bater já o número do Inmetro, né? 291, se eu não me engano. Acho que é isso. Um detalhe importante que eu queria falar aqui, ele está no modo aqui de pedindo para recarregar, mas não perdeu a potência. Parece que alguns elétricos, quando abaixa de 10% ou 15%, ele fica menos potente, dá uma cortada. Aqui no Dolphin ele está normal, estou acelerando, ele já responde bem, mesmo com a bateria em 6%.
Pode ser que depois que ela chegue em 0, né, ele tenha esse corte. E agora aqui completamos 291 quilômetros, batemos o número do Inmetro e ainda temos 5%, e aqui está falando 22 quilômetros de autonomia, mas eu já vou encerrar por aqui, já estou retornando. E é mais ou menos isso. Assim que chegar para recarregar, eu vou mostrar qual foi o KM que a gente chegou e quantos por cento. Acabei de chegar em casa, pessoal, e aqui o alcance foi de 294 km/2 com 96% de bateria. Então a gente pode considerar aí que o número do Inmetro está correto para um uso normal, tá? Igual eu falei no começo do vídeo, eu usei o carro não priorizando economia, tá? Agora, pessoal, vou aproveitar o vídeo e fazer fazer uma conta da média de quanto que dá, igual a gente está acostumado a fazer por litro. Ah, seu carro faz 10 km por litro, então eu vou fazer essa conta com vocês aqui, ó. Muito bem, aqui a quilometragem total desse carro está 302 km. Eu não sabia que tinha essa possibilidade, senão eu teria zerado aqui para fazer o teste, mas eu vou considerar aqui os 302 km. E ele fez, a gente fez uma média total de 13,5 kWh para cada 100 km. Então, 1 kWh, vamos fazer de conta que é o litro, tá? Vou converter aqui para o nosso padrão, que eu não encontrei como mudar aqui. Então, o que você tem que fazer? Você vai colocar 13,5, que foi a média, e dividir por 100. E aí, opa, acho que é o contrário. 100 dividido por 13,5. Aí vai dar, agora tá certo. Então a gente fez a média aí de 7,4 kW, aliás, quilômetros por quilowatt, tá? Então, deixa eu arredondar aqui, ó, 7,4 quilômetros por quilowatt. Quanto custa o quilowatt? Tem lugar que é 85, tem lugar que é 1,20. Vou considerar aqui R$1, tá? No meu caso aqui, eu tenho painel de energia fotovoltaica, então o custo é bem abaixo de R$1, nem sei dizer, é muito baixo mesmo o custo, tá? Posso até depois falar com a pessoa que instalou aqui para a gente poder fazer esse cálculo, mas eu vou considerar R$1 que seria a média Brasil, assim que o pessoal paga, né? Então você divide aqui, você vai ter um custo de, peraí, é o contrário, R$1, né, dividido por 7,4. Então, o custo do quilômetro rodado acaba dando a mesma coisa, né, 13. Então, o custo do quilômetro rodado, se você pagar R$1 na energia, vai ser de 13 centavos apenas, tá? Se a gente tivesse conseguido fazer 12, né, 12 dividido por 1, aliás, 1 dividido por 12, seria de 8 centavos. Olha só que legal. Então, realmente, a questão de economia para você rodar com carro elétrico é fantástico. Fora a economia também que você tem nas outras, troca de óleo, correia dentada, freio, revisões. Então, assim, é bem legal o Dolphin. Tomara que esse tipo de veículo consiga ficar mais acessível cada vez mais, porque realmente é um meio de locomoção muito eficiente, sem contar que a experiência ao dirigir também é muito boa. Então é isso, pessoal, foi isso que a gente conseguiu rodar. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que seja informativo aí para todo mundo. E se inscreve no canal e nos acompanhe para próximos vídeos. Valeu, pessoal, até mais.